possa fazer uma espécie de resolução dessas dúvidas, sanar essas dúvidas também seria interessante. Então, interessante a participação de vocês, podem utilizar o chat ou então o próprio microfone para poder falar e tirar as dúvidas, tá bom? Alguém gostaria de iniciar, fazer uma perguntinha de início? Eu tenho dificuldade de interpretação. Interpretar O o Lívio comando. falou interpretação, Lívio? Porque é uma questão lá, eu tenho dificuldade de achar o comando assim em si da questão. A gente vai ver umas dicasinhas acerca disso também, que, como vocês sabem, o Enem é uma prova de leitura e interpretação, não somente as 5 questões de língua estrangeira, mas a prova como um todo, né? E aí a gente tem que ser esperto no sentido de ter os bizus, né? Ter as estratégias para ganhar tempo e ser eficiente nas questões, gabaritar as questões de fato, né? Então, quanto mais estratégias de leitura a gente tem, mais facilmente a gente consegue gabaritar. Não somente a prova de língua estrangeira, mas a prova como um todo. Até uma questão de língua, aliás, de física, de química, matemática, são questões de interpretação. Você tem que entender o comando, né, como você bem falou, tem que compreender o que a banca pede para que você chegue à resolução, de fato, da questão. Porque não é que o Enem são questões difíceis, não chega a ser isso, mas é porque é uma prova que ela demanda bastante tempo, e você cansa um pouco a questão do seu psicológico na hora das leituras, né? Então, acaba que se você não tiver estratégias para chegar de forma mais rápida e menos estressante, vamos dizer assim, acaba que a gente fica um pouco com dificuldade na parte de interpretação. Mas praticamente todas aquelas dicas que a gente utiliza na língua portuguesa, a gente já aplica a toda a prova como um todo. E a gente vai lembrar disso agora também, certo? Inclusive, no próprio slide que eu vou demonstrar para vocês, a gente fala sobre isso. E no decorrer dos 3 anos, a gente também focou bastante nessa parte, né, de interpretação, nas avaliações internas, inclusive, a gente focava bastante nessa parte aí, né? Ok, Lívia? A gente começa já com as dicasinhas e análise de questões, aí a gente vai mais a fundo, tá bom? Beleza. Beleza? E mais? Além da interpretação, qual é outra coisa que angustia mais o seu coraçãozinho aí, que você diz, vixe, essa parte aqui eu não consigo. Ainda, nesses 3 anos, eu não consegui ainda entender tal parte, ou então, alguém pode estar perguntando assim, eu preciso saber traduzir o texto em língua espanhola para poder entender uma questão? Será que eu preciso entender, assim, na realidade, traduzir palavra por palavra para poder interpretar um texto em língua estrangeira? O que vocês acham? Vamos ouvir? Podem ficar à vontade para falar. Exemplo, eu sou uma aluna do 1º ano, e no 1º ano do ensino médio, eu já tenho contato com gêneros textuais. Eu já vejo que lá no meu livro, ou numa atividade específica, ou dentro da avaliação, a professora colocou um comando da questão em espanhol, colocou o texto em espanhol. Mesmo eu não tendo muito conhecimento do espanhol, eu consigo ainda assim chegar e ter um entendimento do que está sendo colocado lá. Mas devido, mesmo sem ter estudado antes, a gente tem uma coisa a favor, vamos dizer assim, que é a própria familiaridade, a proximidade entre as línguas, né? Então, aquela galera que durante o ensino fundamental e que nunca estudou língua espanhola, vai estudar no ensino médio, acaba que começa a aprender do início. Então, a gente tem uma ilusão de dizer assim, eu estudei sempre inglês, então eu me garanto no inglês. Beleza, tem uma galera que estudou desde sempre no fundamental inglês, no médio também, e acaba indo pela facilidade e pela a sua afinidade. Mas só que tem uma galera que, mesmo estudando todo o fundamental língua inglesa, não adquiriu essas competências e habilidades para responder questões em língua inglesa, né? Ainda tem muita dificuldade. E aí, partindo da parte do espanhol, não dizendo que é o mais fácil, mas é que a maioria dos alunos da nossa escola e de todas as escolas do estado acabam optando
pela própria proximidade entre as línguas, mas não significa dizer que são a mesma coisa, né? Vocês bem sabem disso. Mas a maioria das palavras, cerca de 90% dos vocábulos, eles são, de fato, cognatos, né? Eles são praticamente a tradução igual ou muito semelhante ao português, salvo os heterossemânticos, né? Que são os falsos cognatos. Então, essa é uma grande vantagem para a gente, para os alunos egressos do fundamental que vão para o ensino médio. Desde o primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai aprimorando, aprendendo o léxico, né, a questão das estruturas, vocabulário, a interpretação, classes gramaticais, etc., e o estudo dos gêneros textuais que o próprio Enem proporciona para que vocês façam essas interpretações, certo? Inclusive, a galera do segundo e do terceiro ano, nesse último bimestre, foi focado bastante nessa parte dos gêneros textuais, em língua espanhola, porque justamente o próprio Enem, ele trabalha gêneros, né? Então, vem muito de encontro ao que a gente trabalha nos 3 anos, toda a proposta, né, do Enem. Na realidade, o Enem em si é para saber, né, no final das contas, se você é aluno do terceiro ano, adquiriu as competências e habilidades que a gente colocou para vocês, vamos dizer assim, durante todos esses 3 anos. Se vocês sabem ler uma questão, interpretar, se você sabe fazer a compreensão, né? Se você sabe relacionar uma expressão, fazer deduções, esse tipo de coisa, tá? Fora as outras habilidades que a gente trabalhou durante todo esse período dos 3 anos, né? Competência auditiva, que você, a forma como você compreende o vocábulo, a pronúncia correta, né? E também tem a parte relacionada à questão dos gêneros em si, que é a parte principal que a gente vai ver agora, tá? Alguém tem mais alguma perguntinha antes da gente iniciar? Júnior, Eduarda, Vitória, Rita? Não? Então, eu vou colocar aqui. Pessoal, então, só assim dizer que vocês são privilegiados de terem uma aula feita com muito carinho. Esse aulão foi pensado com muito carinho mesmo, esperando todos os terceiros anos, todos os segundos, enfim, toda a escola, todo o primeiro ano, para que aproveitasse da melhor forma possível. Então, a galera aí que está se preparando há um tempo, já fez vestibulares, vai fazer outros vestibulares, e vai fechar com chave de ouro com o Enem, se Deus quiser, a gente vai gabaritar. Então, dentro da prova do Enem, em relação à língua estrangeira, são apenas 5 questões, como vocês bem sabem. Então, no ato da inscrição, você colocou a opção de prova de língua estrangeira para você fazer. Ou você responde 5 questões de inglês ou 5 de língua espanhola. Se eu optei por fazer língua espanhola, eu não faço as questões de língua inglesa que vem no caderno, eu vou fazer as 5 questões de língua espanhola. E vice-versa, né? Vai vir as 2 provas, porém, na hora de fazer, você opta pela opção relacionada à sua inscrição. Como vocês já fizeram alguns simulados da Demócrito Rocha, já fizeram simulados de outras instituições durante esse ano, vocês viram também como é o modelo de prova, certo? E aí, uma coisa bem importante é ficar atento ao tempo de questão, né? Então, geralmente, a prova de língua espanhola, ela aparece no segundo dia, né? Ela vem com linguagens e humanas. Na realidade, é o dia relacionado a linguagens e humanas, é o mesmo dia, né? E aí, a prova são 5 questões apenas, e se você, das 5 questões, você consegue gabaritar, você já tem, ao menos, vamos dizer assim, uma possibilidade de acréscimo muito bom em relação às linguagens, porque dentro da prova de linguagens vai vir as questões de língua estrangeira, vai vir questões relacionadas a artes, à educação física e à língua portuguesa, né, de literatura e à redação, né? Então, tudo isso forma a parte de linguagens. Então, considerando toda a prova de linguagens, uma das partes mínimas é a língua estrangeira, né? Ela cobra pouquinha coisa, apenas 5 questões. Então, vamos fazer o possível, o impossível, para que a gente consiga, de toda forma, ter um bom êxito e gabaritar essas 5 questões, e vamos aqui para as dicas e para algumas análises de questões, tá bom? Vi que o Johnny chegou aí, boa tarde, Johnny, seja bem-vindo. Vou compartilhar para vocês aqui, tá?
Só um minutinho. Já aparece o slide para vocês verem aí. Visualizem, por favor. A tela branca aqui. A tela branca. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minuto. Agora sim? Apareceu para vocês? Sim? Foi. Foi? Deixa eu colocar aqui o slide atual. Então, aqui tem um slide super curtinho, cheio de dicas para vocês, acerca de como gabaritar espanhol no Enem, tá certo? E aí, relacionado às competências e habilidades que nós trabalhamos nesses 3 anos de estudo com língua espanhola, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui é o que esperar na sua prova de espanhol. Chega a dar uma aflição, pensar assim, meu Deus, está chegando essa prova, esse ano de 2020, eu estudei pouquíssimo, eu poderia ter me dedicado um pouco mais e acabei me dedicando não tanto quanto deveria. O que eu posso esperar ainda para poder gabaritar a minha prova ou fazer uma boa prova, no sentido geral, e especificamente língua espanhola, né? Aqui vai algumas dicas para que a gente consiga, de certa forma, tirar essa ansiedade e de certa forma, também fazer uma prova com muito êxito. Uma coisa que é bem interessante, que nós trabalhamos muito nesses últimos anos, foi relacionado à questão da cultura, de atualidades e de temas que despertassem a curiosidade da pesquisa e relacionado também com o nosso conhecimento cultural. Então, quando nós fazíamos aquelas aulas mais interativas, de apresentações de trabalho que demandavam gravações, teatros, parte de seminários de apresentações relacionadas à cultura, à arte e à literatura, justamente para que vocês adquirissem conhecimento acerca daqueles tópicos, para quando surgissem questões relacionadas a esses temas, vocês já soubessem. Por exemplo, nós estudamos esse ano Frida Kahlo. Estudamos sobre Dom Quixote ano passado, estudamos sobre a gastronomia espanhola, estudamos sobre as danças hispânicas, estudamos temas relacionados à cultura hispânica. Então, esses temas eles podem vir dentro de um texto específico, né? A cultura relacionada ao Dia dos Mortos no México, por exemplo, ou questões relacionadas à parte mais geral hispânica como um todo, né, as touradas, enfim, a legalização da maconha no Uruguai, a legalização do aborto também no Uruguai, são temas que são bem recorrentes dentro da própria cultura latino-americana. Então, geralmente os temas eles estão relacionados a temas de atualidades ou da cultura, podendo também utilizar outras vertentes como gêneros textuais que a gente vai ver mais adiante. E daí eu coloquei aqui de início as competências, né, que o candidato tem que demonstrar em língua estrangeira no Enem. O que ele cobra, na realidade? Ele quer saber justamente alguns objetivos específicos aqui. Ele quer saber se o aluno, né, o que terminou o 3º ano do ensino médio, que já vai egressar uma vida universitária, antes disso, ele, em língua estrangeira, se ele sabe demonstrar que possui familiaridade com as informações, com as tecnologias e culturas estrangeiras. Se ele sabe associar os vocábulos e expressões a um tema de uma questão, se ele sabe reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística, se ele sabe conhecer estruturas linguísticas, a sua função e seu uso social. De forma, assim, de forma bem geral, a gente já estuda isso aqui durante os 3 anos, só que com outra forma de falar, né? Não usando essa parte, assim, mais metódica. A gente utiliza nos nossos planejamentos formas mais diversas possíveis para que vocês vão adquirindo essas competências de acordo com essas habilidades, tá certo? E qual é o principal foco? O principal foco, de fato, como o livro falou bem no início, que ele tem bem dificuldade, que é relacionado à questão da interpretação. Né?
Então, a prova como um todo, ela tem esse foco da interpretação. E em língua estrangeira não é diferente. Só que a gente tem que ficar ligado numa coisa, entre dois termos, compreensão e interpretação, certo? A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito, seja de frases ou ideias presentes. Já a interpretação do texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. A informação está fora do texto, mas tem conexão com ele. Então, assim, a compreensão, ela está relacionada àquilo que está escrito, que está realmente escrito. Já a interpretação está ligada às conclusões que nós podemos chegar, relacionadas às ideias do texto. Então, muitas das questões, ou elas estão relacionadas à compreensão, que está no texto, ou relacionadas às conclusões que nós podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. No caso, a gente chama que a informação está entre linhas, né? Está subentendida. Seria a interpretação, aquilo que fica subentendido. E a compreensão é aquilo que está no texto, de forma explícita. Ok? Tranquilo até aqui? Se estiver falando muito rápido, vocês peçam para me falar um pouquinho mais devagar. Está tranquilo até aqui? Tati. Pronto. Tati. Vocês vão me sinalizando que eu estou utilizando a tela inteira, eu não estou acompanhando o chat, tá? Vamos aqui. Já está finalizando aqui, lá vai as dicas, tá? Fica ligado. Então, o próprio Enem em si, ele vai cobrar a compreensão dos diversos gêneros textuais, quais sejam eles: poesia, propagandas, notícias, charges, tirinhas, cartaz, letra de música. Então, cada um desses gêneros, eles possuem um objetivo específico. Por exemplo, quando eu pego uma questão que tenha uma charge, uma tirinha, ele vai ter um objetivo ou de fazer uma crítica, ou de humor, né? Ou então de ironia, seja em que língua for, tá certo? Sempre a charge, a tirinha vai estar no sentido de crítica, de humor, ou então de ironia. Então, eu sabendo o estilo do gênero, eu vou saber interpretar de modo mais claro. A notícia jornalística já tem um teor mais informativo, então eu já vou para o texto sabendo que ali a fonte daquele texto tem um teor informativo. A propaganda, ela tem um outro objetivo, que é vender um produto, né, promover um serviço ou um produto, enfim. A poesia vai tratar da parte do eu lírico, né, do sujeito. A letra de música também vai bem desse encontro. Então, geralmente, quando a gente conhece o estilo do gênero, a estrutura do gênero, fica muito fácil da gente chegar à melhor forma de interpretar. E uma outra coisa também que facilita bastante é a questão da linguagem verbal e não verbal, né, contida nesses gêneros, como é o exemplo de você observar dentro do contexto do gênero, o vocabulário em si, as expressões idiomáticas, as conjunções, né, o sentido das expressões, certo? Então, o conhecimento prévio conta bastante. Quanto mais de vocabulário você conhece, melhor ajuda na sua interpretação. Se você conhece substantivos, conhece as conjunções, conhece todo esse contexto mais geral, que envolve ideias, que relaciona ideias, isso ajuda bastante na interpretação. Uma dica primordial que desde sempre eu falei para vocês, mas que a gente repete aqui novamente, é que uma coisa que tem no Enem, que é específico dele, que é diferente do vestibular, é que sempre, por exemplo, no vestibular vai vir um texto em língua espanhola, e vai vir questões relacionadas ao texto e questões gramaticais. Já no Enem, não vai vir questões gramaticais, pelo menos até agora eu nunca veio. São questões relacionadas à compreensão, à interpretação. Geralmente são textos, tá? Dos diversos gêneros. Só que o texto vem em língua espanhola e o comando da questão vem em português. Uma dica para a galera que a maioria, inclusive para toda a prova, dá para aproveitar essa dica, é que se você pega um texto que tenha 2 ou 3, 4 parágrafos, que seja, vê que é um texto que você não consegue de imediato encontrar a resposta, então vai de início para o comando da questão,
ver o que a questão está pedindo de fato, e aí você já vai ter uma ideia do que vai se tratar o texto. Aí depois você vai lançando mão de outras estratégias, como ler o tema do texto, observar as marcas tipográficas, observar as referências bibliográficas, né? São coisas que facilitam a resolução e a melhor compreensão e interpretação do texto. Então, uma dica valiosa é você iniciar a sua resolução de questões, ler primeiro o comando da questão que está em português, para saber do que se trata o texto, porque geralmente ele já meio que resume o que tem no texto e faz uma pergunta indireta relacionada a esse texto. É importante conhecer os gêneros textuais, porque de acordo com o gênero, você entende qual é o objetivo comunicativo de cada gênero, né, como eu falei anteriormente. Verificar as palavras-chave, as marcas tipográficas, os heterossemânticos, que são conhecidos por nós como os falsos cognatos, que nós já estudamos no ano passado, estudamos esse ano novamente, né, que é bem importante saber que eles são aquelas palavras que parecem com o português, mas não são em português, são palavras heterossemânticas, de gênero diferente. E a questão da própria linguagem verbal e não verbal, que auxilia bastante. E uma última dica, que é fazer as paráfrases, né? Sublinhar a ideia principal de cada parágrafo. Tem a galera que vai lendo o parágrafo e vai colocando a referência, a palavra-chave, a ideia principal. Isso vale até para a prova como um todo, né? Quando se tratar de textos que demandem um pouco mais de leitura e etc. São dicas, esse slide vai ficar disponível para vocês posteriormente também, tá? Então, aqui a gente vai analisar algumas questões bem simples dessa habilidade que o Enem cobra, que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna a seu tema. Ele quer saber como é que o candidato, ele sabe associar, se ele sabe associar vocábulos e expressões de um texto em língua espanhola, estrangeira, ao seu tema. Aí eu coloquei aqui esse exemplo. Se eu não me engano, eu já utilizei esse modelo de questão com vocês. Não sei se vocês se recordam, mas a gente vai analisar aqui. Vocês percebam que é um gênero, tá? Aqui não tem um texto escrito, mas a linguagem aqui que foi adotada é a linguagem verbal e não verbal. E só de você olhar para o gênero, você vai observar o seguinte. Eu vou perguntando e vocês vão me falando que é mais fácil a parte da interação. Quando você observa esse cartaz que está aí à frente de vocês, que imagem lhes parece ser essa partezinha aí, esse papel em branco? Parece ser o quê? Uma nota fiscal. Uma nota fiscal de que tipo de estabelecimento? Mercantil? Isso, de mercantil, de supermercado. Vejam que lá na parte do gênero tem assim, tem um nome, né, Iojuai, supermarket. Tá? Tem a palavra em inglês, né, supermarket. Graças por sua visita. Só em olhar assim, você diz, não, isso aqui é uma notinha fiscal de mercantil, de supermercado. Aí vamos ver o que diz nessa notinha. Uma bolsa de hielo, que é um saco de gelo, 2 Coca-Cola, 2 refrescos de limão, um vaso de plástico, que é um copo de plástico com 24 unidades, 2 whiskies, um vodka, 2 cervejas pacote com 12 unidades, aí tem o preço na frente, mais embaixo. 5 multas, sanções de polícia, 2 peleas, um coma etílico e um acidente de tráfego. El botellón te puede salir caro. E eu vejo outras marcas dentro dessa imagem, falando da questão não verbal. Eu observo marcas visuais. Quais são elas? Sangue. O sangue e o que mais? A placa aí, galera. Oi? A placa com. E essa placa, o que tem dentro dessa plaquinha aí? Que remete? Ambulância. Isso, a ambulância. Ambulância, vamos aqui associar. Sangue, ambulância, el botellón te puede salir caro. E essa relação de coisas dessa listinha. Nessa lista de compras aí, além das bebidas e do gelo e
e dos copos. Que outras coisas tem na listinha? Lá Tem um embaixo. acidente aí no final. 5 multas, né? 5 multas, 2 brigas, um coma etílico. Um coma etílico é a pessoa desmaiou porque tomou muito, bebeu bastante, né? E um acidente de tráfego. El botellón te puede salir caro. El botellón é aquela reunião entre jovens, adultos, enfim, é aquele famoso, como é que vamos dizer que a gente chama no português, resenha, para que a gente sai para beber com a galera, tipo um happy hour. Entendeu? El botellón te puede salir caro. Aí ele quer saber o seguinte, nesse gênero aqui, é uma campanha e que diz assim, ó, sobre o botellón. El botellón te puede salir caro. Ele quer saber o seguinte, marca a opção que melhor explica a composição da campanha. O que essa campanha, ela quer chamar atenção, né? Aqui, no caso, eu lancei mão da interpretação direto no gênero, né? Mas eu poderia ter começado logo lá do comando da questão, porque ele já diz que é uma campanha. E ele quer saber o seguinte, a melhor composição da campanha sobre o botellón é sobre o quê? O que ele está querendo com essa imagem e com essas informações? Vamos analisar. As bebidas utilizadas nos botelhones, que é nesses encontros de amigos, nas resenhas, assim, são muito caras para os padrões do público jovem. Será que é isso que a campanha quer enfatizar? Não. Aí a outra opção. A campanha tem por objetivo chamar a atenção dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas aos jovens. Será que ela quer chamar a atenção dos estabelecimentos que vendem as bebidas alcoólicas aos jovens? Ou seria a campanha destaca o grande número de acidentes automobilísticos provocados por jovens alcoolizados na Espanha? Ou será que essa campanha ela quer destacar o grande número de acidentes automobilísticos provocados por jovens alcoolizados na Espanha? Tem alguma coisa relacionada ao jovem em si aí? Especificamente, será que no cartaz tem uma coisa específica para o jovem? O cartaz busca destacar o risco de consumir grandes quantidades de bebidas alcoólicas nos encontros de jovens conhecidos como botellones? Ou será que esse cartaz ele busca destacar o risco de consumir grandes quantidades de bebidas, como está descrito aqui nessa notinha fiscal, nos encontros de jovens como botellones, conhecidos como botellones? Ou a letra E, a composição presente no cartaz critica o baixo preço das bebidas alcoólicas nas províncias espanholas. Pessoal, aqui de imediato, analisando essas 5 alternativas, vocês perceberam que tem alternativas que não tem nada a ver com o que se pede? Você já dá para eliminar. Que alternativas você eliminaria entre essas 5 alternativas aí? Que não tem a ver com o que a questão está relacionada. Qual que eu posso eliminar de cara? Não, professora, pode eliminar essa, porque essa não tem nada a ver. Digam aí, qual que é? A, B e Et? Vamos ver aqui, a letra A. Vamos ver, a diz o seguinte, as bebidas utilizadas são muito caras para os padrões do público jovem. Não tem nada referente a isso aí, né? A dizer sobre que o objetivo desse cartaz é para dizer que as bebidas utilizadas são muito caras para os padrões do público jovem. Vamos eliminar. Vamos eliminar B, porque a campanha não está relacionada aos estabelecimentos que vendem bebida. Ok, também concordo contigo. E a outra que você disse que podemos eliminar, qual que é? A letra A e a B, qual foi a outra? A letra E. A composição presente no cartaz critica o baixo preço das bebidas alcoólicas nas províncias espanholas. Podemos riscar essas 3 e trabalhar só com 2 opções agora. Ou B ou C, certo? Aliás, perdão, ou C ou D, tá bom? Então, qual seria... Vamos ver com o comando da questão. Qual é a opção que melhor explica a composição da campanha? Qual o objetivo dessa campanha sobre o El Botellón, sobre esses encontros, né, que as pessoas se reúnem para beber e ficar conversando? Aí tem a opção que diz o seguinte, a campanha destaca o grande número de acidentes automobilísticos provocados por jovens alcoolizados na Espanha.
Ou o cartaz busca destacar o risco de consumir grandes quantidades de bebida alcoólica nos encontros de jovens conhecidos como botelhones. E aí, qual a resposta que seria relacionada aí, o público da campanha, pelo próprio cartaz que expõe todas essas informações? Aí, lembrando que ele vem aqui na lista inicial, ele vem com a lista de bebidas, né? Gelo, refrigerantes, copos, uísque, vodka e cerveja. E no finalzinho ele traz outras coisas dentro dessa mesma lista. Multas da polícia, multas e punições policiais, 2 brigas, um cometílico e um acidente de tráfico. Essa parte final aqui é como se fosse consequência das bebidas que estão descritas acima nesses encontros. Ele botelhão que pode sair caro, que as pessoas saem na ambulância e tal. Além disso aqui de ir no hospital, tem a parte também dos acidentes até fatais, né? Então, qual é o objetivo dessa campanha? Será que é destacar o número de acidentes automobilísticos provocados por jovens alcoolizados na Espanha, ou destacar o risco de consumir grande quantidade de bebida nos encontros de jovens conhecidos como botelhones? É destacar o grande consumo de bebidas alcoólicas, ou seria destacar o número de acidentes automobilísticos? Ele foca mais o quê? Destacar o grande número de acidentes automobilísticos, ou destacar o risco de consumir muita bebida alcoólica nesses encontros? O que ele foca mais aí? D. Ficou mais A claro, não professora, ficou? Pode a falar. professora, a professora tinha falado sobre a palavra botelhones, que tinha aparecido aí no começo do texto. Aí eu acho logo que é a número D. A D, quer dizer. Pronto. A gente conhecer o significado das expressões, ele auxilia muito nesse sentido também, porque não necessariamente você tem que conhecer tudo, mas auxilia. E se a gente não souber, a gente tira pelo contexto. Não necessariamente eu preciso saber de tudo, mas eu tenho que entender o contexto como um todo. Então, aqui nesse caso, a gente vê o comando da questão, e aí a gente vai diretamente para as possíveis respostas de acordo com a pergunta, entendeu? Não adianta a gente ficar enrolando muito, enfim, a gente tem que ser muito prático. Elimina aquelas que não tem nada a ver, e depois parte para aquelas. Com 2, fica mais fácil você chegar à sua resposta. E no caso aqui, realmente, o gabarito correto é a letra D, tá bom? Que o cartaz realmente busca destacar o risco de consumir grandes quantidades de bebidas alcoólicas nos encontros de jovens conhecidos como botelhones. Porque a palavra botelha é garrafa, botelha, né? Só botelha. Botelhão seria um local onde tem muita bebida, muitas garrafas, algo nesse sentido, tá certo? Podemos ir adiante? Até aqui, tranquilo? Vamos para frente. Pessoal, eu estou utilizando toda a tela, eu não estou acompanhando o chat, tá? Mas vocês vão lá interagindo aí, qualquer coisa vocês pedem para me dar uma olhadinha lá. Alguém lembra dessa questão que eu passei para vocês? Será que vocês estão me escutando? Deixa eu olhar aqui. Vocês estão aí mesmo? Vamos lá. Pessoal, vou voltar lá para o slide, tá? Pronto, voltando aqui para o slide. Pessoal, aqui tem mais uma vez, é outro gênero que relacionado à própria interpretação. E aqui não é um texto em si, mas utiliza linguagem verbal e não verbal. E o que a questão quer saber? Ele quer saber acerca desse cartaz, sobre essas informações desse cartaz aí. O que eu posso afirmar sobre esse cartaz? Aí diz assim, ó, acoso sexual laboral, ponle um alto. Aí eu tenho uma mão espalmada, aberta, dentro de uma plaquinha vermelha, que é uma advertência, ponle um alto. Ideias que ajudam. E aí eu vejo uma imagem de uma suposta, sei lá, secretária, uma pessoa que trabalha em escritório, um lugar assim, e próximo a ela tem uma figura masculina observando não somente o que a pessoa está fazendo, mas a postura da mulher, né? E esse acoso sexual laboral faz referência a uma palavra que no português refere-se a quê? O que seria o acoso sexual laboral? O que seria o acoso sexual? A imagem te dá a resposta.
Podem falar. Então, pessoal, o acoso sexual é o assédio sexual e laboral é no âmbito do trabalho. Então, seria assédio sexual no trabalho. Põe-lhe um alto e dê um basta. Põe-lhe um alto. Né? Põe-lhe um alto significa dê um basta. Então, o que a gente pode afirmar acerca desse texto? Aí tem aqui, é uma denúncia el acoso sexual praticado por jefes hombres contra las subalternas. Será que essa imagem, essa linguagem verbal e não verbal desse cartaz é sobre o assédio sexual, uma denúncia de assédio sexual praticado pelos chefes, os homens, né, geralmente, contra as suas subalternas, é uma denúncia, ou seria B, o assédio sexual, acoso sexual callejero, que é o assédio sexual de rua, no meio da rua, que é um dos temas abordados. C, incentiva a las mujeres a decir un basta al acoso sexual laboral. Ou a letra D, la señal de la mano espalmada, o sinal, né, da mão aberta, está diretamente relacionado à expressão por um alto. Essa sinal da mão aberta nessa plaquinha vermelha está diretamente relacionada à expressão ponle um alto, que seria dê um basta. Ou letra E, sugiere que a mulher afetada por el acoso sexual deve aprender a suportar o hostigamiento. Sugere que a mulher afetada pelo assédio sexual deva aprender a suportar o hostigamiento, essa aproximação. E aí, o que eu posso afirmar de acordo com as informações desse cartaz aí, sobre o acoso sexual laboral com um alto? O que vocês acham que seja? Será que vocês estão me ouvindo? Deixa eu olhar aqui no chat. Tem entre a D e a I, tia. Entre a D e a A, vou colocar novamente aqui para a gente analisar. Vocês mesmo vão estar interagindo comigo, porque eu não estou olhando diretamente o chat, tá bom? Se vocês puderem utilizar o microfone, eu agradeço. Então, como a gente está fazendo a eliminação de questões, vocês responderam aí no chat que a maioria respondeu o quê? Por favor. O que vocês responderam aí no chat? Alguém responda para mim? A maioria respondeu. Letra D. Letra D. Corretíssimo. Parabéns. É isso mesmo. O sinal da mão espalmada aberta está diretamente relacionado à expressão põe-lhe um alto. Põe-lhe um alto é tipo uma expressão que nós utilizamos chamado de imperativo, que está no sentido de ordem, de mandado, de sugestão. Põe-lhe um alto. Ele tem uma voz de comando. Põe-lhe um alto é para dizer assim, dê um basta. Essa mão espalmada aberta, ela dá justamente, traz essa referência, né? Dê um basta. É tipo pare. Não lembra o nosso pare do português, né? Põe um alto é justamente para que a pessoa não deixe passar o assédio sexual no âmbito do trabalho, né? Dê um basta. Não diga, tipo, não deixe passar. Dê um basta. É a letra D mesmo. E só para a nível desencargo de consciência, vamos ver que as demais que não são o gabarito correto, né? Nesse cartaz não tem uma denúncia em si, certo? Não tem uma denúncia de assédio praticado pelos homens, os chefes, contra subalternos. O assédio sexual acontecido é um assédio sexual callejero, que acontece na rua, é o tema abordado? Não, é o assédio sexual laboral, que acontece no âmbito do trabalho, em lugares fechados, entre os chefes e os subalternos, os seus colaboradores, no caso aí, né? Então, não é A nem B. Letra C, incentiva as mulheres a dizer um basta ao assédio sexual laboral. Será que o cartaz incentiva as mulheres a dizer um basta ao assédio sexual? De certo modo, ela incentiva, mas não diretamente utiliza expressões nesse sentido. Ela mais orienta a parte de como é que eu posso dizer, esse incentivo, entre aspas,
o objetivo do cartaz é juntar justamente o apelo que se faz pela própria frase, com a linguagem escrita, com a não verbal, com a mão espalmada, para dizer põe-lhe um hálito. Então, a letra D, ela é mais completa que a letra C. Talvez alguém tenha ficado em dúvida entre a letra C e D, tá certo? Que elas são muito parecidas. Porém, a letra D é mais completa. Perceba que diz que o sinal da mão espalmada está diretamente relacionado à expressão põe-lhe um hálito, certo? Então, a letra D, como ela está mais completa, ela é o gabarito da nossa questão. E a letra E diz que sugere que a mulher afetada pelo assédio sexual deva aprender a suportar esse tipo de situação, que não é o que sugere, pelo contrário, né? Então, nesse caso aqui, a letra D. Tranquilo, de boa, suave, na mapa, vamos para frente. E aí a gente vai para ver outro exemplo de gêneros, né? Mas é bem curto também, prometo não me delongar muito. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar. Se tiver alguma dúvida, né, também pode me perguntar, tá certo? As próximas questões estarão relacionadas à habilidade 6, que é utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e dos seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. E aí, daí eu trouxe uma poesia do Pablo Neruda, que é um poeta chileno, tá certo? Muito conhecido na literatura, uma poesia bem pequena, mas que tem questões bem interessantes relacionadas à sua interpretação. Então, como eu falei da dica da gente partir do comando da questão para a questão, isso vai ajudar bastante. Só olhando assim, eu já percebo que é uma poesia. Então, a poesia vai tratar do eu lírico, tá bom? Do sujeito, do eu lírico. Então, o que diz o comando da questão? O poema de Pablo Neruda apresenta um conflito do desenvolvimento humano. Tal conflito é representado por... Ele está dizendo que é um poema que apresenta um conflito do desenvolvimento do ser humano. Ele quer saber qual é esse conflito, ele é representado em que situação, tá bom? Aí ele vai dizer assim, se é na forma interrogativa dos versos, no tom nostálgico, com que lamenta a passagem da vida... Da passagem da infância e dificuldade de conservar sua essência na vida adulta, se é na primeira estrofe do poema, quando afirma não saber o que estão as suas características de criança, ou mesmo as conserva, nos versos 6 e 7, em que fica claro o desejo do eu lírico de voltar à infância, ou quando ele apresenta a dúvida nos versos finais de se ainda conservar a alma infantil, ou quando ele sugere que, se pudesse, não teria envelhecido por medo de enfrentar os desafios da vida. Então, eu nem li ainda a poesia, mas eu já vou ter uma ideia, só olhando aqui o comando da questão e as questões em si, do que deverá tratar-se a poesia. Então, a poesia que vai estar relacionada a algo da essência dele, né? Porque ele está querendo falar, né? A questão do eu lírico dele. Então, qual é o conflito desse desenvolvimento humano que ele faz referência? Aí vamos lá. É uma poesia super curtinha, fiquem bem atentos à leitura. Começa assim. ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue aqui dentro de mim ou se foi? Onde está o garoto, a criança que eu fui? Está aqui dentro de mim ou se foi? Sabe que não lo quise nunca e tampouco me queria? Sabe que nunca quis e tampouco também não queria? ¿Por qué anduvimos tanto tempo crescendo para separarnos? ¿Por que andamos tanto tempo crescendo para separarnos? ¿Por que não morimos los dos quando minha infância se murió? E se el alma se me cayó, por que me sigue el esqueleto? Por que morremos os dois quando minha infância morreu também? E se a alma caiu, acabou, por que me segue ainda o esqueleto? Então, tem um eu poético aqui bem profundo. E aí, o que esse homem está falando, pelo amor de Deus, professor? Eu entendi, foi nada. Bora lá de novo. Ele diz o seguinte, percebam que a estrutura da poesia, ela é composta por poucos versos, tá certo? E são versos cheios de interrogações acerca de um assunto específico. A gente vai entender aqui qual o assunto, o conflito que o autor, né, o Pablo Neruda, ele apresenta aqui. Qual o conflito que ele está buscando? Né? ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue aqui dentro de mim ou se foi? Sabe que não lo quise nunca e tampouco me queria, porque anduvimos tanto tempo crescendo para separarnos.
¿por qué no morimos los dos cuando mi infancia se murió? Y si la alma se me cayó, ¿por qué me sigue el esqueleto? Qual é o conflito que ele está representado? Aí, letra A, é a forma interrogativa dos versos, do tom nostálgico que ele lamenta a passagem da infância e a dificuldade de conservar sua essência na vida adulta. Ou seria, na primeira estrofe do poema, quando ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se as conserva. Ou letra C, nos versos 6 e 7, em que fica claro o desejo do eu lírico de voltar à infância. Ou será que o conflito do desenvolvimento dessa pessoa, do Pablo Neruda, é quando ele apresenta a dúvida nos versos finais de se ainda conserva a alma infantil? Ou letra E, quando ele sugere que se pudesse não teria envelhecido por medo de enfrentar os desafios da vida? Qual é o conflito relacionado ao desenvolvimento humano representado nessa poesia? Qual é o principal conflito do Pablo Neruda nessa poesia? Será que é a forma interrogativa dos versos, quando ele diz? Perceba, em toda a poesia, realmente há formas interrogativas, ok? Dá uma ideia de passado, de lembrança do passado, aquela saudade do passado, da infância, de fato, na poesia dele, nesses versos. Aí você vai lá na poesia que está ao lado e observa a forma interrogativa dos versos. Será que em toda a estrutura dessa poesia eu percebo um tom nostálgico de saudade, e ele lamentando a passagem da infância, de certa forma, e uma dificuldade de conservar a essência que ele tinha quando criança, para a vida adulta? Aí você vem aqui no texto, vamos ver se essa opção, ela tem tudo a ver com o que diz aqui. Todo este niño que eu fui, siga aqui dentro de mim, ou se foi? Sabe, não lo quise nunca, e tampouco me queria. ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? ¿Por qué no morimos los dos? Mi infancia se murió. Cuando mi infancia se murió, y si a alma se me cayó, ¿por qué me sigue el esqueleto? E aí, vocês acham que todos esses questionamentos, as formas interrogativas dos versos, ela traz uma carga de saudade da infância, da passagem da infância, e a dificuldade para conservar a essência na vida adulta? Vocês acham que tem a ver? Podemos deixar na manga essa letra A e analisar as demais? Ela é bem bonita para ser resposta, viu? Ela é bem completa. Vamos analisar a letra B, C, D e E. Na letra B diz assim, na primeira estrofe do poema, quando ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se as conserva. Ou será que o conflito está na primeira estrofe, quando ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se as conserva? Será que o conflito está aí? Quando ele faz alguma reflexão, né, ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se conserva. Onde está o ninho que eu fui? Siga dentro de mim ou se foi? Será que o conflito dele, de pessoa, se encontra nesses primeiros parágrafos, na primeira estrofe? Quando ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se as conserva? Onde está o ninho que eu fui? Ninho é criança. Onde está a criança que eu fui? Segue aqui dentro de mim ou já se foi? Aí, nessa primeira estrofe, ele afirma não saber onde estão suas características de criança, ou mesmo se conserva. Bem bonita também, né? A e B. Vamos ver aqui as demais. Letra C, nos versos 6 e 7, em que fica claro o desejo do eu lírico de voltar à infância. Por que anduvimos tanto tempo crescendo para separar-nos? Letra D, quando ele apresenta a dúvida nos versos finais de se ainda conservar a alma infantil. E se a alma se me caiu, por que me siga o esqueleto? E se a alma já se foi, por que ainda tem o esqueleto? Ou letra E, quando ele sugere que se pudesse não teria envelhecido por medo de enfrentar os desafios da vida. Qual é o conflito principal do Pablo Neruda nessa poesia? Seria... a gente dá para eliminar algumas aqui, não dá não? Para a gente ficar com menos opções? Fica só entre A e B, que aí é melhor. Pronto, entre A e B. Vamos lá, unido unité ou vamos... Brincadeira. A gente vai ir pela forma correta. Ficaria na dúvida, professora, essa questão me daria dúvida entre A e B, porque realmente ela é cheia de formas interrogativas. Mas, em contrapartida, na letra B, ela tem a ver também. Vocês ficariam entre A e B. Mas entre A e B, vocês acham que a mais completa seria a A ou a letra B?
Analisem aí. Será que o conflito que ele trata de forma específica nessa poesia está relacionado nas várias perguntas? Toda a poesia dele são perguntas, lembrando de forma muito nostálgica, com muita saudade, lá com lamentações. Ele lamenta toda a poesia. São lamentações da passagem da infância e a dificuldade de conservar sua essência na vida adulta? Será que tem esse tom de saudade e lamentação? Será que o conflito é saudade e lamentação, e lamento? Ou apenas saudade? Porque se for para a letra A, tem que ter saudade e lamento. Ok? E vamos ver lá no poema, tá bom? Onde está o ninho que eu fui? Siga dentro de mim ou se foi? Aqui é saudade ou lamento? Onde está o ninho? Onde está a criança? Um som de saudade, né? Sabe que não lo quise nunca e tampouco me queria. Isso aqui tá um tom de lamentação ou de saudade? Lamentação. De quê? De lamentação, né? Porque Gente, o Renan tá dizendo que aqui só tem 5 minutos pro aulão, mas se quiser pode ficar até às 6. Tranquilo, mas é pouca coisa e tá acabando. Valeu. Sabe que eu nunca quis ser tão pouco me queria. E por que anduvimos tanto tempo crescendo para separarmos? Mais uma lamentação. Por que não morimos los dos quando minha infância se murió? E se a alma se me caiu, porque me siga o esqueleto? Então, perceba que dentro de toda a estrutura da poesia, segue, dentro da forma interrogativa, tem um tom de saudade e tem um de lamentação, certo? Toda a poesia. Então, a opção mais completa de gabarito dessa questão é a letra B, tá bom? Perdão, letra A. Eu estava olhando lá para o comando da questão. A letra A, que é na forma interrogativa dos versos, no tom de saudade, com que ele lamenta a passagem da infância e a dificuldade de conservar sua essência na vida adulta. Que ele queria ser aquele garoto que ele foi, que de fato ele disse que não existe mais, parece dentro dele, né? Porque que quando ele cresceu, separou aquela criança que ele era e o adulto que ele é agora, são pessoas diferentes. Por que foi separado isso? Porque quando a gente morre, as duas coisas, né? Quando a gente diz o seguinte, porque não morremos os dois quando a infância se morre, né? Quando a infância fica para trás, na realidade não se esquece, mas de fato se vive uma fase só. E se a alma já se foi, porque ainda segue o esqueleto, né? Então é como se fosse uma coisa, a dependência das duas coisas, tá bom? Relacionar a infância com a vida adulta. Então, por isso que a letra A, ok? Que lembra o saudosismo com a parte da lamentação. E já estamos nas partes finais. Eu vou escolher a outra. Aqui é uma nota jornalística. É um texto bem curtinho, mas eu vou para a última, porque nós temos pouco tempo, que é uma chargezinha, tá certo? Que nós estudamos esse gênero também no 4º bimestre. E aqui tem uma imagem de linguagem verbal e não verbal e tem um balãozinho. Tem assim, a nosotros nos interesan los problemas concretos de la gente. Por ejemplo, ¿tienen ustedes problemas de plata? Problema solucionado, les compramos su voto. Aí eu percebo que a imagem, que é duas pessoas engravatadas, aparentemente de condição social mais alta, e do lado de lá tem como se fosse uma família, né? Família mais simples, pai, mãe, filho e um doguinho aí, né? E do lado anteriormente aqui eu vejo esses dois cidadãos aí, vestidos muito distintamente, com a maletinha aí do lado, e diz aqui, a nosotros nos interessam os problemas concretos de la gente. Para nós, o que interessa são os problemas concretos, reais das pessoas. Por exemplo, aí ele pergunta, ¿tienen ustedes problemas de plata? Vocês têm problemas relacionados a dinheiro? Problema solucionado. Les compramos su voto. Eita, aqui é contemporâneo demais, né? Essa parte aí. Aí o comando da questão, eu poderia já ter começado pelo comando da questão. Através de que elemento não verbal, se pode afirmar que os dois representantes políticos já estavam preparados para comprar o voto da família. Ele quer saber que elemento não verbal, que aparece nesse contexto todo aí,
que a gente pode afirmar que os representantes políticos já estavam preparados para comprar o voto da família. Aí tem as opções. Inclusive, já está marcado o gabarito, né? Tem ustedes problema de plata, la mano aberta del primer hombre, el rostro surpreso de la familia ou la maleta ao lado del político. Então, aqui fica evidente, né? Observando a imagem e tudo mais, e acompanhando o próprio balãozinho, a gente percebe que o elemento não verbal que os dois representantes políticos já estavam preparados para comprar o voto da família, subentende que seja essa maletinha aí que está ao lado. O elemento não verbal é aquele que não articula palavras, né? São as imagens. No caso aí foi a maleta, certo? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tinha mais um, mas a gente já está finalizando, mas eu acredito que vocês já entenderam, mas é uma poesia, uma letra de uma música chamada Sonhos Mexicanos, também, tá? É um poema, na realidade, um poema retoma parte de uma letra de uma música, mas é colocado em forma de poema, que retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem os aspectos que constituem. Então, é uma pequena poesia aqui, fala sonhos mexicanos, sonhos mexicanos. Então, vai falar sobre a poesia relacionada a sonhos. Aí, rapidamente aqui, tá? Ao sonhar que um cântaro encabeça careias, vocês sabem o que é um cântaro? Um vaso, tá, gente? Um vaso. Você sonhar com um vaso e na cabeça careias. Você levar um pote na cabeça é sinal de mau presságio, que seja, né? Mas aqui ele vai dizer que é o contrário. Se você sonhar com um vaso na cabeça, será êxito e triunfo. É uma coisa boa. Em tudo que você for ver. Banhar-se, se você sonhar, se banhando num rio, onde a água é escálida, a água fervente, ela tá cheia de bolhas, é argúrio de inimigos. A argúrio é o nosso algoro, é alguém desejar o mal. Você sonhou com banhar-se num rio onde a água está escaldante, ela está fervente, borbulhando. Ali é a inveja dos inimigos, é orgulho de inimigos. E de cuchillo em la espalda e de faca pelas costas, de alguém falando por você pelas costas. Ou então, enfim, nesse sentido. Banhar-se num rio de água suja é perder alguém próximo. E banhar-se num rio de água puerca é perder alguém próximo. Ele quer saber o seguinte nessa questão. Todo poema, ele retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem os aspectos que constituem. Relacionado a quê? É a percepção dos perigos de banhar-se em rios de água poluída. B. Crença na relevância dos sonhos como premonição ou conselhos. C. Necessidade de resgate de tradição de carregar água em cântaros. Ou exaltação da importância da preservação da água. Ou cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. E aí? Ficou claro, né? Se o poema é relacionado a sonhos, e aí, lá dentro da própria cultura mexicana, eles acreditam muito na crença do que o significado dos sonhos, como premonições ou conselhos. Foi aí. E aí nós finalizamos o nosso momento. Eu espero que vocês que vieram tenham aproveitado de modo bem positivo. Agradeço demais a presença de vocês. E que vocês façam uma boa prova do Enem, do vestibular, enfim, do que vier pela frente aí, né? Desejando a todos ótimas festas de final de ano, juntamente com as famílias de vocês, e um ótimo 2021. 3 anos passaram muito rápido, e esse último ano, vamos dizer assim, que um tanto quanto complicado, mas nós somos guerreiros vencedores e abençoados por Deus, estamos aqui, né? Firmes e fortes, cada qual sabe da sua luta diária para estar tanto aqui na parte acompanhando os estudos, estudando em casa, enfim, de toda a forma remota como aconteceu esse ano, nossos estudos e aprendizado. Nós esperamos, nós professores todos, né, que a gente tenha colaborado de alguma forma com o aprendizado de vocês e que vocês conquistem aí os maiores sonhos de vocês. E estamos sempre na torcida, vocês sabem disso, né? Estamos longe, mas estamos perto de toda forma, desejando todo, assim, de coração, tudo que há de melhor, tá bom? E aí, que tal? Curtiram? Deu para ficar alguma coisa?
Quero ouvir de vocês um feedbackzinho. Pois, pronto, ó, que bom, né? Iranildo está dizendo que lembra aqui de alguma música. Olá, Iranildo, tudo bem? Pronto. Iranildo, livro, pronto. Então, a galera do primeiro ano, a gente ainda vai, se Deus quiser, nos encontrarmos em outros momentos para viver bastante coisa. Não vivemos nem um terço do que a gente é proporcionado durante todo o ano. Mas espero que a gente tenha outros momentos, segundo ano também. Agradeço muitíssimo os meninos do terceiro ano que interagiram aqui junto. Vocês são feras, primeiro e segundo ano também. Admiro muito vocês. E vamos firmes e fortes. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Cheiro bem grande. Agradecer aqui o Renato, né, pela parceria de sempre, todo ano aí, muito parceiro nos aulões. Foram muitas as iniciativas. Vocês podem reclamar de tudo, menos de que a escola não teve iniciativa, né? Tivemos muitas iniciativas para que vocês consigam ter êxito, né? Porque o momento não é fácil, né? Mas a gente tem que ter motivação sempre. Vocês se motivem, tá bom? E a gente vai estar junto e pode contar com a gente sempre, tá bom? Forte abraço, tudo de melhor para vocês. Deus nos abençoe todos. Até mais, um cheiro grande. Ótima tarde, boa semana. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Renato. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Iranildo. Oi.